Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos apenas alguns minutos e eu quero compartilhar algo ao seu coração. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Esdras são 3 livros antes do livro de Salmos, né? Então, você tem ali Esdras, Neemias, Esther, Jó e Salmos 4, né? Esdras capítulo 3, verso 10. Enquanto você abre aí, queridos, você viu aí que nós vamos ter o nosso, nós vamos ter a nossa reunião, né, do CRI. Então, se você é um empresário, se você é um dono de empresa, nós vamos falar, nessa reunião, ela não é culto, tá? É uma reunião. E nós vamos falar sobre gestão estratégica. Olha, é um assunto que vale muito a pena. Eu vou ter o privilégio, né, sou administradora também, por profissão, e vou estar ministrando aí, então, amanhã às 8 horas, ali na sala do Carisma. E vocês viram aí, né, já está projetado aqui também, vocês viram aí, nós falamos sobre Atos 2, que vai acontecer no dia 18 de junho. Olha só, gente. Esse Atos 2 vai ser um dia que das 14 às 17 horas, nós vamos prestar serviço à nossa comunidade. Então, o que nós vamos fazer no dia 4, no próximo sábado? Nós vamos fazer um cadastramento dos bairros mais carentes aqui da nossa região. E nós vamos identificar as principais necessidades deles. E do dia 4 ao dia 18, nós vamos arrecadar o que eles precisam de fato. Às vezes a gente acha que, puxa, o morador de rua, e eu não estou menosprezando a necessidade do morador de rua. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós já fizemos isso e nos surpreendeu algo. Nesses bairros aqui, existem casas onde tem uma pessoa que trabalha e tem 7, 8 pessoas que moram, que comem, e eles passam muita necessidade. Então, nós queremos abençoar esse bairro e por isso eu gostaria que você ficasse atento, né, que nós vamos levantar, arrecadar isso. E também quero pedir isso para você. Se você é um assistente social, se você gosta dessa parte de ação social, ou se você é um prestador de serviço, uma manicure, um cabeleireiro, um advogado, e você quer nos ajudar nisso, eu quero convocar você para estar conosco. Então, no dia 4, nós vamos fazer o cadastramento. E dia 18 vai ser a ação. Aí você deixa o seu nome e o seu telefone no balcão e fala, olha, eu posso prestar esse tipo de serviço. E então nós vamos nos organizar. Vai ser uma tarde maravilhosa. Eu creio em nome de Jesus. Amém? E por último, né, que nós acabamos não colocando aí no Lagoinha News, nós estamos com uma ação entre amigos, que é a ação do iPhone. Nós ganhamos um iPhone 8 e uma das maneiras que nós achamos para nos ajudar aí a pagar as nossas despesas, tudo que a gente tem para fazer, sem ser pesado, é um valor de R$25. Você pode não só adquirir, mas você pode levar para vender lá no seu trabalho e nos ajudar. Esse é o último mês, então, que nós vamos estar fazendo essa ação e eu tenho certeza que vai abençoar a casa do Senhor e vai abençoar o ganhador também, né, gente? Um iPhone 8 Plus, né? E eu nem posso concorrer, gente. Olha só. Eita, glória a Deus. Mas amém, vou ficar feliz. Achou aí? Esdras, capítulo 3, verso 10. Esse texto diz assim, ó. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, e cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Aleluia! O Senhor é bom? Glória a Deus! Isso aí vai melhorar até o final. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então, obrigada, Sil. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós já fizemos tantas coisas, mas eu gostaria que você aquietasse a sua alma e você pedisse para o Senhor falar no íntimo do seu coração nessa noite. Pode ser? Feche seus olhos, peça para o Senhor. Papai, nós estamos aqui nessa casa. Puxa, nosso coração está transbordando de alegria, Senhor. Não há preço para aquilo que nós estamos vivendo, poder adorar ao Senhor com a liberdade que nós temos, poder ver os nossos irmãos que já têm histórias de transformação, ver tudo que o Senhor tem feito, nosso coração transborda. Papai, mas nós queremos te ouvir. Eu sei que o Senhor já tem falado de tantas maneiras, desde a primeira música, desde a primeira oração, o Senhor tem falado.
Mas agora, Pai, nós queremos te pedir, fala de um modo ainda mais especial. Vai onde nenhuma palavra humana pode chegar. E abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor quer que a gente veja a teu respeito. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Usa a minha vida. Eu, humildemente, Senhor, me submeto ao teu Espírito Santo e eu te peço, flua, Senhor. Derrama uma palavra que ela seja rema no nosso espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Queridos, o livro de Esdras, ele é um livro que ele é escrito, né, depois de um momento de cativeiro do povo de Israel. Depois de 70 anos que eles ficaram cativos lá, o rei Ciro, ele dá uma ordem, então um homem chamado Zorobabel, ele vai e ele leva uma parte do povo que vai até Jerusalém com um objetivo, reconstruir o templo. E por isso é importante nós entendermos que as pessoas que voltaram para Jerusalém eram pessoas apaixonadas pelo Senhor. Sabe por quê? Porque você há de convir comigo que depois de 70 anos, você morando num lugar, você constitui uma vida. Uma pessoa que foi levado cativo para lá com 10 anos, ela tinha 80 anos quando isso aconteceu. Então, depois desses 70 anos, algumas pessoas já tinham se estabelecido. E para outras, independente da idade, não seria bom abrir mão daquilo que eles já estavam vivendo para ir para Jerusalém. E ainda mais que era algo muito específico, era para construir o templo. Mas mesmo assim, algo em torno de 50 mil homens, representando em especial a tribo de Judá e Benjamim, acabam indo. E é por isso que nós conhecemos os israelitas como judeus. Porque das 12 tribos de Israel, quando eles foram separados, 10 tribos foram levadas pela Síria, 2 tribos foram levadas pela Babilônia, e dessas tribos, somente a tribo que foi levada para a Babilônia, que acabou voltando, em especial a tribo de Judá e Benjamim. Por isso que hoje nós conhecemos os israelitas como judeus, porque eles eram dessas tribos em sua maioria, quando eles voltaram aqui, esse retorno que acontece nesse livro. Agora, olha só, é muito interessante nós entendermos que as pessoas que voltaram, elas voltaram porque elas amavam a Deus, porque elas tinham um conhecimento de Deus. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz aqui que logo que elas se estabeleceram, elas começaram a construir o templo. E quando elas vão construir o templo, sabe o que elas fazem? Quando elas lançam o fundamento do templo, elas cantam uma canção. E essa canção diz, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, para pensar comigo, como que alguém que passou 70 anos em cativeiro, ou pelo menos nasceu em cativeiro, que teve sua família saqueada, que teve seus bens tirados por uma nação, pode chegar nesse momento e dizer que o Senhor é bom? Acontece, querido, que a bondade de Deus, ela não depende de circunstâncias. Então, quando alguém perguntar para você se o Senhor é bom, diga, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom? Então, vamos combinar. Eu falo, o Senhor é bom, e você fala o tempo todo. Pode ser, o Senhor é bom? O tempo todo? Aleluia! O Senhor é bom não por causa das circunstâncias, o Senhor é bom porque essa é a sua natureza. A natureza de Deus é ser bom, e só aquele que conhece a Deus de verdade, conhece a bondade de Deus. E eu quero dizer algo para você, muito sério nessa noite. Se você conhecer a bondade de Deus, você vai blindar o seu coração para o mal. Você quer blindar o seu coração para toda a maldade? Tenha o entendimento de que o Senhor é bom. E eu vou te mostrar isso nessa noite. Quando Deus criou o homem e a mulher, não havia nada em Deus que necessitasse criar o homem e uma mulher. Nada. Deus não tinha necessidade de nada. Tem gente que fala assim, não, Deus criou o homem e a mulher porque Deus precisava ser adorado. Hello! Deus tinha os anjos, Deus tinha os serafins, os querubins, adorando a Ele com perfeição. Ele ia querer o homem. Não. Deus, Ele criou o homem porque Ele transborda bondade e amor. E Ele queria derramar dessa bondade e amor sobre a sua criação. Mas algo aconteceu ali. O Senhor, Ele fala para Adão e Eva que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Deus não disse para Adão e Eva que eles não poderiam comer dessa árvore, porque Deus queria se resolver algum problema, não. Deus não queria se preservar, Deus não queria preservar a sua posição, não. Deus, Ele fala para Adão e Eva não comer daquela árvore, para que eles fossem protegidos do mal.
E então, quando a serpente vem lá em Gênesis capítulo 3, a serpente vem e ela vai falar com Eva, sabe o que ela diz? Não foi assim que o Senhor disse? Que vocês não devem comer das árvores do jardim? E então, Eva responde para ela, não, Deus disse que nós não devemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, ele disse assim, a serpente disse para Eva, sabe por que Deus disse? Porque no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão semelhantes a Deus. Sabe o que a serpente fez? Ela colocou um ponto de interrogação. Se Deus ele estava falando realmente o que ele tinha dito. Se Deus realmente, a intenção de Deus era aquela. Ou se Deus não estaria por acaso preocupado com a sua posição. Entenda algo, o grande dilema da humanidade não tem a ver com outra coisa, senão que Satanás, ele quer que nós tiremos os olhos de Deus, que a gente tenha dúvidas sobre a bondade de Deus, porque a partir do momento que a gente tem dúvidas se o Senhor é tão bom quanto Ele diz que é, a partir do momento que o nosso coração, ele começa a não crer dessa forma, nós tiramos os olhos de Deus. E eu quero te dizer algo, quando nós tiramos os olhos de Deus, nós colocamos os nossos olhos em nós mesmos. Todas as vezes, querido, que eu não creio de fato, você viu aqui que nós perguntamos para todas as pessoas, você crê que Jesus Cristo é o seu suficiente Salvador? Você crê que Deus ele fez aquilo que Ele disse que Ele fez? Nós precisamos crer, porque o diabo quer que a gente tire os olhos de Deus e coloque os olhos em nós, porque a partir do momento que a gente coloca os nossos olhos em nós mesmos, nós colocamos a nossa expectativa em nós, e a partir do momento que nós estamos dependendo apenas de nós, nós nos tornamos vulneráveis a toda ação das trevas. Quando Eva tirou os olhos de quem Deus era, quando ela perdeu da mente dela que Deus tinha criado o jardim inteiro primeiro, que ela não precisava dela, ela começou a olhar, é verdade. E aí então, ela disse que ela olha para a árvore. Meu irmão, quando você tira os olhos de Deus, quando eu tiro os olhos de Deus, a gente começa a ver coisas que não era para a gente ver. A gente começa a perceber coisas que a gente não tinha que perceber. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, em especial o livro de Juízes, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Juízes, mas se não teve, você precisa ler. Aliás, se você não leu a sua Bíblia inteira ainda, e você já tem alguns anos de conversão, é hora de você repensar algumas coisas. E na nossa agenda, nós temos aí uma sistemática para você ler a Bíblia em um ano. Eu sei que tem algumas pessoas que estão seguindo, mas você pode ir para o GC, que você vai aprendendo isso lá também, amém? E lá no livro de Juízes, nós vemos o quê? Uma hora o povo estava embaixo da bondade de Deus. Aí Samuel, que é o último juiz ali, ele vem, né? Nós vemos um pouquinho ali depois, mas antes disso, o que acontece? Vem um juiz, liberta o povo, aí o povo se alegra, igual a gente fez aqui no batismo, glória a Deus. Aí depois, sabe o que acontece? O povo começa a esquecer que foi Deus quem fez. E eles começam a confiar em si mesmos. E eles começam a fazer tudo o que dava na cabeça deles. E sabe o que acontece? Não é que Deus pesa a mão. Deixa eu contar um segredo para você. Deus não pesa a mão. O problema da nossa vida com Deus não é Deus pesar a mão, é Deus tirar a mão. Quando nós começamos a viver uma vida guiada nos nossos próprios instintos, nós vamos nos afastando de Deus, porque os nossos olhos passam a ser em nós mesmos. E quando nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos ficando vulnerável a toda a astúcia das trevas. Há um texto que eu quero ler com você que está em Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. São alguns versículos, mas é muito importante que a gente leia. Me acompanhe aí. Romanos, capítulo 1, verso 18, nós não vamos ler todos. Olha só, tem que ficar de olho aqui no relógio, gente, que nós, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade e justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, presta atenção, o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos ou loucos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se ou achando-se sábios, tornaram-se loucos. Esse texto ele está dizendo para nós assim, nós podemos conhecer os atributos de Deus pela sua criação, mas algumas pessoas simplesmente não reconheceram isso, e eles não glorificaram a Deus, não reconheceram quem Deus é. E aí ele diz lá, e mudaram a glória, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Sabe, pessoas que são politeístas, que tudo para ela é um Deus, é isso que ele está falando aqui. Pessoas que não reconhecem a Deus, ele está dizendo que a ira de Deus se revela contra essas pessoas. Agora, olha o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Você entende? Deus entregou. A pior coisa que pode acontecer para um homem, para uma mulher, é ele ser entregue a si mesmo. Porque a nossa natureza é má. Entenda algo, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa. A nossa natureza é má. E quando Deus ele nos entrega a nós mesmos, queridos, quando nós começamos a focar em nós, o Senhor ele entrega o ser humano a si mesmo. Agora olha o versículo 28, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu te aconselho a ler esse texto todo. Mas lá no versículo 28 diz, não, eu vou voltar, vou ler sim, é importante. Eu ia passar, mas não vai dar. Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus o quê? Os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por contrário, a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É isso aqui que é a natureza do ser humano. Essa é a natureza do ser humano. Quando Deus entrega alguém a si mesmo, e isso me inclui, isso te inclui. Acredite, querido, quando nós saímos debaixo da presença de Deus, quando nós passamos a confiar em nós mesmos, os laços de amor do Senhor vão tentar nos alcançar. Os laços de amor do Senhor vão tentar nos alcançar. Mas se nós nos recusarmos, qualquer ser humano, sabe o que vai acontecer? Um ser humano pode ser entregue a si mesmo. Todos os problemas que podem acontecer na vida de um ser humano estão em se afastar da presença de Deus. Estão em se afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Agora entenda, isso não é uma ameaça. Algo que você precisa entender, isso não é uma ameaça. Olha, se você se afastar de Deus, isso vai... Não. Na verdade, é um alerta para dizer, há em Deus um amor tão grande que o tempo todo Deus luta para nos manter perto dEle, para nos lembrar da grandeza e da bondade dEle, para nos mostrar quem Ele é. O tempo todo o Senhor está se revelando, tentando falar, filho, eu estou falando com você, olha para isso, olha para essa palavra. Olha, Jó perdeu tudo, ele perdeu todos os bens,
A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ele perdeu tudo, mas ele tinha conhecimento de Deus, e quando ele perdeu tudo, ele não disse que Deus era mau, ele não se questionou porque Deus estava fazendo aquilo com ele, mas ele falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, quando eu e você conhecemos quem Deus é, a bondade do Senhor, ela blinda o nosso coração. Satanás estava tentando achar uma ocasião no coração de Jó, e então ele perde a sua empresa, Jó perde os seus empregados, Jó perde as suas ovelhas, Jó perde os seus 10 filhos, ele fica sem nada, e por último ele perde a sua saúde, mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele questionou quem era Deus, em nenhum momento ele questionou a bondade de Deus. Satanás não conseguiu nada, porque o coração de Jó estava blindado, porque ele reconhecia a bondade de Deus. Quando é que nós perdemos a visão da bondade de Deus? Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes, nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro do nosso raciocínio, onde 1 mais 1 é 2, e a gente quer que Deus caiba ali. E às vezes tem algo acontecendo na nossa vida e nós não estamos entendendo. Então a gente começa a questionar a bondade de Deus. Nós perdemos a visão da bondade de Deus quando nós nos sentimos injustiçados. Quem nunca? Mas quando eu olho para a vida de Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, que tinha uma vida de intimidade com Deus numa terra estranha, e aos 90 anos ele é injustiçado, ele continua adorando ao Senhor. Seu coração foi blindado, porque ele reconheceu a bondade de Deus. Nós também perdemos a visão da bondade de Deus quando nós nos tornamos o centro de tudo, tanto positivamente quanto negativamente. Queridos, há momentos que a gente acha que a gente resolve, né? De vez em quando eu uso essa expressão, tem gente que fala assim: para cima de mim, só avião. Deixa eu contar um negócio para você, meu irmão. Não faça da sua força o seu próprio braço, porque em um momento você vai falhar e então você vai se sentir frustrado. E também não seja o centro de tudo negativamente. Tem gente que se sente a pulga do cocô do cavalo bandido, né? O bichinho lá do cocô do cavalo bandido. Pelo amor de Deus. Tudo que acontece de ruim, ninguém conhece alguém assim, né? Tudo que acontece de ruim parece que a pessoa pega, é com ela. Ninguém pode olhar que é com ela. Nós não podemos. Nós perdemos a visão da bondade de Deus. Eu preciso dizer para você, tem alguém muito interessado em que a gente perca o Senhor de vista, que a gente duvide da sua bondade. O dia que Satanás conseguir plantar no coração de alguém, olha, vocês que se batizaram hoje, vocês que estão começando uma caminhada com o Senhor, é tão lindo começar, mas vai haver um momento que Satanás vai tentar plantar uma dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que o Senhor é bom? Eu quero te dar as 3 receitas que você pode aplicar na sua vida para você se manter com os olhos na bondade de Deus. Primeira delas, se encha da palavra. Enche os olhos e o coração e a boca. Josué capítulo 1, versículo 8, quando Deus vai chamar Josué e colocar ele à frente, substituindo Moisés, ele dá uma palavra: não tire, não pare de falar dessa palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, ele fala isso. Pode projetar para nós, por favor? Josué 1, 8. Natan, seja bem-vindo de volta. Vamos te ver. Ele estava dodói. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e ele será bem sucedido. Presta atenção, esse texto fala assim: ó, não cesse de falar. Para eu não cessar de falar, a palavra tem que estar onde, gente? Me ajuda aí, aonde? Na minha boca. Para a palavra estar na minha boca, ela tem que ter passado por onde? Pelos meus olhos. E aí tem algo muito interessante aqui, depois desse ponto e vírgula. Ele diz assim, ó: então farás prosperar o teu caminho. Entende? Não é Deus que vai fazer o caminho de Josué prosperar, mas quando ele observa a palavra, ele enche o seu coração com a palavra, ele prospera o seu caminho. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas no verso 16, ele diz que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo
ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós falamos do nosso ouvir, nós falamos do nosso ver, nós falamos do falar. Então nós estamos falando que nós precisamos consagrar os nossos 5 sentidos ao Senhor. Amém? Então a primeira coisa, se você quer manter os teus olhos na bondade de Deus, se encha dessa palavra. A segunda coisa, ao invés de ter os olhos em notícias ruins, traga à memória o que Ele já fez por você. Você sabia que a cada 5 minutos de exposição para notícias ruins, a minha e a sua imunidade, a imunidade do ser humano, ela diminui por 5 horas. Existe uma baixa de imunidade por 5 horas, a cada 5 minutos que nós vemos de notícias ruins. Aí você imagina uma pessoa que fica o dia inteiro naqueles programas policiais. Meu Deus! Por que você acha que naquele período de pandemia, as mídias estavam o tempo todo falando de coisa ruim? E o povo pegando mais Covid ainda. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós somos feitos de frequência. Nós temos uma composição que é feita de frequência. E quando a nossa frequência baixa, nossa imunidade baixa. Tanto nós somos feitos de frequência que você faz raio-x. Você faz ultrassom, que são exames baseados em frequência. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você ficar enchendo seus olhos de coisas ruins, você vai falar, puxa, mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu isso? Se Deus é tão bom, por que Deus deixou aquela criancinha lá morrer? Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Essa mensagem que você está ouvindo hoje é um recado do Pai, um convite do Pai para te resgatar a bondade dEle. E o tempo todo o Senhor está fazendo isso com toda uma geração. Mas quando ela perde os olhos da bondade de Deus, ela começa a questionar essa bondade. E aí, as trevas imperam. Deus não perde o controle, querido. Então, uma pessoa que fica assistindo tudo isso, ela tem uma tendência a desacreditar do ser humano. Mas, em especial, a desacreditar no Senhor. E aí, sabe o que acontece? Ela fica vulnerável às ações das trevas. A terceira coisa, e é por isso que nós temos que encher a nossa mente, trazer à memória o que o Senhor já fez. E a terceira coisa, esteja tão perto de Deus, que a sua sombra, a sombra do Senhor, possa te cobrir. Se aproxime do Senhor, não apenas quando tiver problemas. Deixe o Senhor ser a sua prioridade. Não deixe espaço entre Ele e você. Isso só é possível se você tiver tempo de oração. Se você encher os seus 5 sentidos da palavra de Deus. E se você não encher o seu coração de coisas ruins, os seus olhos de coisas ruins. Quando você faz isso, você vai reconhecer a bondade de Deus. E acredite, quem reconhece a bondade de Deus, se entrega para Ele. Pode reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E blinda o seu coração do mal. O diabo quer que a gente, desde o início, ele está querendo dizer, olha, Deus não é tão bom assim. Foca em você, resolva a sua vida. E o Senhor está falando assim, eu só quero que você me conheça. Deus é bom, querido. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E é por isso que aquele povo de Israel, mesmo depois de ter sido saqueado, mesmo depois de ter acontecido tantas coisas, eles reconheceram algo. O Senhor é bom. O que nos fez viver tudo que nós vivemos foi a dureza do nosso coração. Foi porque nós nos afastamos do Senhor. Oh, meu amado, tudo aquilo que te alcança, todos os dias, eu e você temos que fazer uma escolha. Ou você se entrega à bondade de Deus, ou você confia em si mesmo e fica vulnerável àquilo que o diabo quer fazer. Acredite. Quando aquele povo lança os primeiros alicerces, sabe o que eles cantam? O Senhor é bom. O Senhor é bom.
O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Então se coloque em pé onde você está.